Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Hoje nós vamos falar sobre Valentim Barco. Antes a gente falava em Ezequiel Barco, agora nós vamos falar sobre Valentim Barco, um lateral esquerdo do Boca Juniors, que está fazendo muito sucesso nessas últimas temporadas, já realizou 27 jogos pelo Boca Juniors e agora o Mengão queridão está de olho no jogador. Mas não é só o Flamengo não, tá? E aí eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, qual é a dessa história de Ezequiel Barcos e Flamengo. Também quero falar com vocês a respeito do São Paulo. São Paulo que nos venceu na Copa do Brasil, do técnico Dorival Júnior, que ganhou a Copa do Brasil conosco no ano passado. Ele está querendo um jogador do Flamengo e isso revoltou a torcida. Então fica até o final para você não perder absolutamente nada e já começar essa manhã de terça-feira muito bem informado sobre o Mengão queridão. Lembrando que ao longo do dia nós teremos vídeos no Fla Nação VP, aqui de novo no Resenha Rubro-Negra, ou seja, uma programação exclusiva para torcedores rubro-negros sempre se atualizarem sobre o Mengão queridão, sobre os bastidores do Mengão queridão, sobre tudo o que acontece. Amanhã tem jogo do Flamengo, lá no Mané Garrincha. Flamengo e Santos vão jogar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nação, bem aqui atrás está o meu monitor, o meu computador, onde eu faço as edições, onde eu faço a magia acontecer. E bem aqui, vocês vão ver que eu fiz uma enquete em todos os nossos canais e em todas as minhas redes sociais, perguntando para vocês, após a derrota do Botafogo, vocês acham que o Flamengo leva o título, Palmeiras leva o título, Botafogo leva o título ou Bragantino leva o título? Aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 3 mil votos já foram computados. E a grande maioria desses votos estão colocando que o Flamengo vai levar esse título. Mais de 60% dos torcedores rubro-negros acreditam que o Mengão queridão vai ser campeão brasileiro desse ano. O problema nunca foi a nossa crença, né? O problema nunca foi com os torcedores rubro-negros. O problema sempre foi e sempre é com os jogadores e com a desorganização que temos dentro do Flamengo hoje. Esse é o problema. O técnico Tite vem tentando aí, na base da miúda, conseguir melhorar os relacionamentos internos e também melhorar o comprometimento desse grupo de jogadores com o ano de 2023. Mas está difícil. Por isso, a diretoria rubro-negra, a pedido do Tite, começou a intensificar a procura por jogadores. E é justamente sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, eu queria te pedir para não esquecer de deixar o seu like, de comentar, de falar para os seus amigos sobre os nossos canais, para eles ou elas virem para cá e poder assistir, quem sabe gostar do conteúdo e permanecer aqui conosco, tá? Ontem no Fla Nação VP, falando sobre a bagunça que o Flamengo está, eu chamei a torcida rubro-negra, convoquei a torcida rubro-negra a espalhar o nosso vídeo. E deu certo, o vídeo bombou. É aquilo que eu falo com vocês, quando vocês querem, as coisas acontecem. Por que vocês não querem sempre fazer os nossos vídeos bombarem? Ia ser sensacional. Bora ajudar o canal a permanecer para 2024? Para isso, basta você colaborar com a gente, fazendo os nossos vídeos bombarem, espalhando nas redes sociais, falando sobre nós. Claro, se você realmente curte o nosso conteúdo. Mas quem curte muito o Flamengo é o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, no ano de 2022, chegou para ser um tapa-buracos e conseguiu ganhar 2 grandes títulos. O primeiro deles, a Libertadores da América. E, consequentemente, um pouco abaixo, a Copa do Brasil. Não vou entrar nos méritos se o time jogava bem, jogava mal com o Dorival Júnior. Não, não é esse o intuito aqui. O intuito é dizer que o Dorival gostava daquele elenco rubro-negro. Tanto gostava que, em caso de venda do Pablo Maia, ele quer o Thiago Maia para substituí-lo. E agora, mais um jogador rubro-negro entrou na alça de mira do São Paulo. A torcida não gostou muito. Mas se você acha que é a torcida rubro-negra que não gostou do pedido do Dorival, você se engana. Quem não gostou foi a torcida são paulina. Dorival Júnior quer
Everton Cebolinha para reforçar o São Paulo em 2024. Eu ouvi um amém, nação. Eu ouvi aplausos. Dorival Júnior quer se consagrar de vez como o ídolo do Mengão, queridão. Claro, o Everton Cebolinha foi contratado por 16 milhões de euros. Até agora, Cebolinha não fez absolutamente nada nos 86 jogos de Flamengo. Aliás, fez um bocadinho. Ele fez 8 gols e deu 12 assistências. Isso é o scout do Cebolinha desde que ele chegou no Flamengo. 86 jogos, 8 gols e 12 assistências. Muito pouco para o que se esperava do Everton Cebolinha e muito pouco pelos valores pagos do Flamengo pelo jogador. Eu costumo dizer para vocês que, sem sombra de dúvidas, Everton Cebolinha é o pior custo-benefício da história do Flamengo. Custo-benefício. Houveram jogadores piores, claro que houve, mas que não custaram a bagatela de 16 milhões de euros. Só para vocês terem uma ideia, eu procurei em 5 sites que fazem avaliações de jogadores e hoje o site mais generoso é o Transfer Market, que avalia o Cebolinha em 9 milhões de euros. A grande maioria o avalia em 3, 4 milhões de euros, para vocês verem a desvalorização do atleta desde que ele chegou no Mengão, queridão. Então, a torcida são paulina, sabendo um pouco sobre o desenvolvimento do Cebolinha no Flamengo, começou a questionar as decisões de contratações para 2024 do Dorival Júnior. E os caras ficaram marara, ficaram brabos pra caraca sobre isso. E dificilmente o Cebolinha vai ter espaço em algum clube brasileiro, porque na hora que falarem o nome dele, as torcidas vão se levantar e dizer não. Talvez apenas e tão somente o Grêmio o aceite de braços abertos. Afinal de contas, contra o Grêmio, o Cebolinha marcou 2 vezes. E lá ele deixou uma boa impressão. Me parece até que na Arena do Grêmio ele ainda é o artilheiro, ou é um dos artilheiros da Arena do Grêmio. Quem sabe se o Grêmio ano que vem resolver abrir aí os cofres, eles paguem aí 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Difícil acreditar nisso, né? Mas o Tite, como eu falei ainda há pouco para vocês, pediu à diretoria do Flamengo para dar uma acelerada na busca por reforços para 2024. Não que eles vão chegar agora, não que o Tite pretenda contratá-los agora. Não, nada disso, absolutamente não. A ideia do Tite é tê-los o mais cedo possível para poder criar uma nova identidade para o Flamengo, sem perder as principais características do clube rubro-negro, que são a ofensividade e aquela proposta de jogo de reter a posse de bola. A gente sabe bem das nossas características e não as quer mudar. Pelo menos é isso que ele vem falando. Mas para conseguir uma nova identidade, o Tite precisa trabalhar logo com os reforços. E a gente sabe que as nossas principais carências estão no sistema defensivo. Lateral direito, zagueiros, talvez volantes e a lateral esquerda também. A lateral esquerda é certamente uma das dúvidas da diretoria rubro-negra para o ano que vem. Felipe Luiz dificilmente vai conseguir renovar o seu contrato. Ele quer, no Flamengo não. Assim como o Rodrigo Caio, que há agora uma suspeita que ele possa ser utilizado como titular nesse jogo contra o Santos. Se acontecer, é um pouquinho assim de ajuda humanitária ao jogador para ver se aparece algum clube que queira levá-lo. Afinal de contas, ele nos ajudou bastante. O clube entende que pode ajudar o Rodrigo Caio nesse momento, colocando ele em campo, correndo risco dele se lesionar e ter o seu contrato automaticamente renovado, mas numa tentativa de ajudar aquele que nos ajudou. Vamos ver se no frigir dos ovos o Tite vai ter coragem de botar o Rodrigo Caio ainda mais para jogar do lado esquerdo. Eu ainda apostaria em Pablo e Fabrício Bruno. Mas vamos ver o que o técnico Tite vai aprontar para esse jogo de amanhã. Voltando a falar das carências no sistema defensivo, do lado esquerdo, fatalmente nós só temos o Ayrton Lucas. Até o Marcos Paulo, que eu gosto muito da base, que se lesionou e ainda está se recuperando, não é do Flamengo, é do Nova Iguaçu. E o Flamengo teria que negociar com o Nova Iguaçu para ter o jogador em definitivo para o próximo ano. Bom, pensando nisso, o Flamengo já começa a vasculhar o mercado atrás de jogadores. E um dos elementos apontados pelo scout do Flamengo é o Valentim Barco. Valentim Barco é um argentino que joga no Boca Juniors, vocês vão ter a oportunidade de vê-lo em campo contra o Fluminense. Ele tem 19 aninhos só. Ao todo, pelos profissionais do Boca Juniors, ele atuou em 30 oportunidades. No ano de 2023, foram 27 oportunidades, onde ele, sendo muito versátil, porque a Argentina agora só faz jogador versátil, já viu, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, só o Brasil
que não consegue jogador versátil. Mas, enfim, Valentim Barco atuou 10 vezes como lateral esquerdo, 10 vezes como meia esquerdo, uma vez como ponta esquerda e uma vez como volante nessa equipe do Boca Juniors. Até agora, ele marcou um gol e deu uma assistência. É um jovem muito promissor. A multa rescisória dele é baratíssima, é apenas 10 milhões de dólares. Na cotação de hoje, daria menos de 50, não, daria 50 milhões de reais, mais ou menos aproximadamente. Pouquinho mais, pouquinho menos talvez, mas daí para riba, né? 50 milhões de reais. Se o Flamengo quiser, o Flamengo vai lá com 50 milhões de reais, paga a multa e tem o jogador para si. Só que tem um detalhe. O Flamengo não está sozinho nessa parada. Clubes como o Milan e o Manchester City já entraram em contato com o staff do jogador. E mais recentemente, o Chelsea chegou a falar com o staff do jogador que pagaria a cláusula, os 10 milhões de dólares, deixaria ele no Boca Juniors até o fim da temporada, ou seja, até julho do ano que vem, e o levaria embora apenas em julho. Uma estratégia arriscada do Chelsea, porque o jogador só tem contrato com o Boca até o fim do ano que vem. Então daria até para esperar até julho assinar um pré-contrato, só que o Chelsea quer levá-lo no meio do ano. E 10 milhões de dólares para clube da Premier League não é nada, né, meus amigos? Então a situação é a seguinte. De novo, não sei se é o quarto, quinto, sexto vídeo que eu vou repetir o que eu vou falar para vocês, mas é importante, até pela nossa audiência rotativa. O Flamengo está na fase de sondagens e está certo. Em outubro não se contrata ninguém. Em novembro não se contrata ninguém. Como eu já disse a vocês, o próprio staff do Nicolás de la Cruz não aceita sentar para negociar agora. Só a partir do momento que a janela de transferência estiver próxima de abrir. Então não tem staff nenhum querendo sentar para negociar nesse momento. Enquanto isso, o Flamengo vai apenas sondando os jogadores. Por que os staffs não querem sentar agora? Porque se tenta agora negociar com um clube sul-americano, vai ganhar menos do que quando sentar para conversar com um clube europeu. E os clubes europeus só vão vir a partir da proximidade da abertura da janela de transferências. Então todos estão de barbas de molho, melhor dizendo, barbas de molho, aguardando os europeus chegarem para, quem sabe, negociar melhor com a Europa. Agora, se o Flamengo for competente e montar uma boa estratégia, o Mengão pode acabar levando pelo menos uma ou duas joias do mercado sul-americano. Vocês já conheciam Valentim Barco? Acham ele um bom jogador? E o Cebolinha? De novo, ouviu um amém? Ou não? Vocês ainda acham que nas mãos do Tite o Cebolinha pode render? Coloque aí nos comentários, nação. Ajuda a gente na divulgação dos vídeos. Ontem vocês fizeram o Enquanto a Bola Não Rola 109 bombar. Bora fazer hoje também? Amanhã, depois da manhã. Aí nós ficamos com vocês aqui mais 7, 8 anos trazendo informações do Mengão, queridão. Ó, tamo juntos. Eu amo muito vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Todos vocês moram no meu coração. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente terça-feira. Saudações rubro-negras.